Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com vocês a respeito do São Paulo, notícias importantes do tricolor e também informações das categorias de base, futebol feminino e basquete tricolor. O jogo entre Tolima e São Paulo nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, a gente vai conferir a ficha completa de jogo, informações de onde você pode assistir e escala do São Paulo, escala de arbitragem, tudo aqui no canal. E também informações sobre as categorias de base, a gente confere agora aqui no Turbina Tricolor. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações que é muito importante também. E muito obrigado aos novos inscritos aqui no canal. A nossa meta é atingir 1000 inscritos e quando acontecer vai ter sorteio e você pode ser um dos premiados. Então se inscreve para concorrer aí às participações e artigos oficiais do São Paulo. Primeiro vamos falar do Tricolor, informação sobre o futebol feminino. O São Paulo acabou vencendo o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão Feminino no último sábado, no dia 29, a vitória por 1-0 e o gol do Palmeiras contra. Um importante resultado para o São Paulo no futebol feminino e a vitória por 1-0. As meninas seguem aí firmes no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao futebol feminino do São Paulo. Para a gente falar de informações também das categorias de base, começando pelo Sub-20, o São Paulo venceu o Juventus pelo Campeonato Paulista, uma boa vitória do São Paulo. O São Paulo segue com 100% de aproveitamento, a vitória com os gols aí de Luiz Henrique e Caio. O São Paulo que acabou vencendo por 2-0 na vitória pelo campeonato estadual. Agora o São Paulo para nesta semana pelo estadual, tem um jogo para cumprir a tabela contra o Palmeiras no meio de semana. O São Paulo já está fora da fase final ali do torneio pelo Brasileirão, mas depois volta a atuar pelo Campeonato Paulista. O São Paulo que vem bem no Campeonato Paulista com 100% de aproveitamento. Os triunfos do São Paulo, né? O São Paulo teve um triunfo ali e se mantém na liderança do grupo 10, com 9 pontos, somados aí em 3 partidas, as vitórias sobre o SK Brasil por 4-0, o Audax por 5-0 e também 2-0 em cima do Juventus. O São Paulo que vem bem, né? Aí no comando técnico do Belletti pelo Paulistão. Não foi bem pelo Brasileiro, mas vem bem aí no Paulistão. A equipe recebe o Palmeiras no CFA Laudo Natel às 15 horas no meio de semana, na quinta-feira, e depois no domingo, dia 6, também às 3 horas da tarde, o compromisso será contra o GE Osasco pelo campeonato estadual. Então, São Paulo não está bem no Brasileiro, Sub-20, mas vem bem aí no campeonato estadual com 100% de aproveitamento. Para a gente falar da Copa Integração, o Sub-13 tem bons resultados, mas acabou perdendo o último jogo para o rival Palmeiras também por 1-0. Além desses jogos, os jogos que são feitos em Cotia, entre Santos e Flamengo, 5-1 para o Flamengo, e o Red Bull Bragantino que venceu o Corinthians por 1-0. Os jogos do sábado, né? Os jogos vêm acontecendo ali na sede São Paulina, no CFA. E infelizmente aí o São Paulo perdeu a última partida, mas vem de bons resultados, né? O São Paulo. Os próximos jogos, aí tem também entre São Paulo e Corinthians, São Paulo e Flamengo, né? O São Paulo que já acabou perdendo aí o primeiro jogo, né? E a Copa Integração que acontece aí na categoria Sub-13, eu vou trazer mais detalhes a partir das tabelas dos jogos que acontecerem para deixar vocês informados aí sobre a Copa Integração, que reúne São Paulo, Bragantino, Palmeiras, Corinthians, Santos e Flamengo. E acontece aí pelo segundo ano na Casa São Paulina, né? A disputa que faz parte da preparação das equipes para o Campeonato Paulista, que tem o início do estadual no mês de maio, né? O Tricolor estreia no dia 21 de maio contra o Desportivo Brasil fora de casa. E eu também vou trazer aqui os resultados e as informações a respeito do Sub-13 pelo Campeonato Paulista. Informações também sobre o basquete tricolor. O basquete tricolor está jogando neste momento, nesta segunda-feira, contra o Pinheiros. O São Paulo venceu o primeiro jogo ali das quartas de finais pelo NBB e hoje joga aí o segundo jogo pelas quartas de finais, né? O basquete que voltou a vencer o Pinheiros mais uma vez. E o placar aí de 92-77 no primeiro jogo, né? O São Paulo que venceu em casa e nesta segunda-feira joga contra o Pinheiros, né? E segue aí perdendo no momento, né? Ao vivo aqui em tempo real, 91-79 para o Pinheiros, é o segundo jogo, né? Depende também se o Pinheiros ganhar, ainda vai restar mais um jogo aí pelo NBB.
As informações também do basquete, do São Paulo, das categorias de base do Tricolor, o Sub-17 e o Sub-15 seguem aí na preparação também no Paulista, vencendo seus jogos, né? E as informações do futebol feminino. Essas são as informações do Tricolor nesta segunda-feira, 1º de maio, feriado, para deixar você por dentro aí das notícias do São Paulo. Para a gente mudar agora, a gente vai falar do Tricolor, que vai enfrentar o Tolima nesta terça-feira, dia 2 de maio, pela Copa Sul-Americana. O São Paulo segue vivo ali como líder da chave e precisa da vitória para sacramentar de uma vez por todas a classificação. Lembrando que os próximos confrontos são no Morumbi. O São Paulo vai ter alguns jogos ainda em casa. Isso faz toda a diferença, né? Para esse jogo, o Dorival não vai contar com alguns jogadores que estão fora. O principal deles é o Caleri, que ainda segue se recuperando da dengue, e alguns jogadores que estão na última fase de transição das suas lesões, se recuperando no CT da Barra Funda, né? Para a escalação, tudo indica que o Dorival deve entrar com o mesmo sistema num 4-3-3, trabalhando com 2 volantes ali de marcação, mais um que deve sair mais para o jogo. Na minha opinião aqui, ele deve utilizar o Gabriel Neves, né? Sendo assim, Rafael, Beraldo, Arboleda, Ray Ramos e Caio Paulista ali na defesa, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Neves, o trio de volantes. Na frente, Alisson aberto pelo lado esquerdo, Luciano pelo lado direito e chegando mais à frente. E o atacante ali deve ser o Marcos Paulo como um falso 9, né? Ele deve utilizar também ali o Erisson, então pode aparecer ou o Marcos Paulo ou o Erisson como camisa 9. Vai depender das condições físicas do Erisson. Tudo indica que já está à disposição, já está pronto para jogar. Também pode aparecer Michel Araújo ali no meio-campo ou o próprio Wellington Rato também. Então vai depender aí do treino do Dorival, se ele vai contar com o Alisson ou vai fazer uma mudança no meio-campo. Pablo Maia e Gabriel Neves devem ser titular. Pode aparecer também o Luan no lugar do Gabriel Neves. Aí é uma questão de escolha do Dorival, mas uma espinha dorsal do goleiro Rafael até o ataque deve estar baseada nessas escolhas aí. Pelo menos Beraldo e Arboleda deve ser a dupla de zaga, o Dorival não deve inventar nenhuma novidade por ali. Ray Ramos e Rafinha devem ser as opções, mas eu acredito que ele vai optar pelo Ray Ramos pela condição física, e pela esquerda Caio Paulista deve ter a posição como titular, porque eu acho que ele ainda não vê o Patrick Lanza como um jogador pronto para jogos maiores, né, jogos decisivos, mas também não me espantaria de ver o Patrick Lanza como o titular ali pelo lado esquerdo. Já para o meio-campo não tem muitas opções, lembrando que o Mendes seria uma das opções, mas não vem jogando com o Dorival, e eu acredito que não vai ser desta vez que o Dorival vai colocar o Mendes como titular, né? Para o ataque ali não restam muitas opções. A gente tem Juan, tem Erisson, tem Wellington Rato, Michel Araújo, mas nenhum jogador aí tão diferenciado quanto o Caleri, que está fora devido ao problema da dengue em recuperação. Para a gente falar da arbitragem deste jogo, o trio de arbitragem é chileno, né? Então, aí Felipe Gonzalez é o árbitro principal da partida, os assistentes Juan Serrano e Cindy Nahuelcoy, aí os bandeirinhas, né, para este jogo. A data deste jogo, no dia 2 de maio, aí, o São Paulo que enfrenta o Tolima às 19 horas. O local do estádio aí, Manuel Murilo Toro, em Ibagué, na Colômbia. O jogo fora de casa, muito importante para o São Paulo. Onde você pode assistir este jogo, a transmissão fica por conta da ESPN e também pela Star Plus. Você pode acompanhar via TV fechada na ESPN ou pelo serviço de streaming da Star Plus. As informações e notícias do Tricolor, né? O São Paulo que fez um treino no CT lá em Curitiba, né? No campo ali do Curitiba, fez um treino lá. Depois do jogo contra o Curitiba, acabou ali ficando no CT, ali no estádio, né? Na verdade, do Atlético Paranaense ali. O São Paulo fazendo um trabalho importante ali de recuperação muscular, um treinamento físico. O Dorival comandou ali um trabalho de 11 contra 11, ajuste tático dentro do gramado e também movimentação, troca de passes e finalizações.
aí o São Paulo fazendo um treino de olho no jogo contra o Tolima. Depois o São Paulo não voltou para a capital, foi direto para a Colômbia e já chegou na Colômbia aí o São Paulo Futebol Clube, né? As informações aí que o Dorival também defende uma grande série de vitórias em jogos internacionais, não só no comando técnico do São Paulo, mas pelos outros clubes que ele passou anteriormente, Flamengo e também pelo Ceará. As informações aí que o São Paulo já chegou, vai ter mais um treino ali, deve acontecer algum briefing do Dorival também com vídeos em preparação para o jogo contra o Tolima e a busca pela primeira classificação na chave ali no grupo do São Paulo. O Tolima também busca a primeira classificação. No momento o São Paulo é líder aí do grupo e precisa da vitória para sacramentar de uma vez por todas aí a classificação, né? Lembrando que depois vai jogar no Morumbi, então seria muito difícil algum clube ali, ou Tigres ou Tolima, passar o São Paulo. O São Paulo já desembarcou, o Dorival que descarta aí o Caleri, né? As informações aí nas redes sociais a respeito do tricolor. Eu vou ficar por aqui, não fiz o vídeo de repercussão devido a alguns problemas técnicos que a gente teve aqui, mas eu volto para falar aí de São Paulo e Tolima pela Copa Sul-Americana, o jogo na terça-feira, e se houver mais alguma informação importante. Também deixei de comentar que Pedrinho rescindiu o contrato com o São Paulo, né? Na verdade, o São Paulo rescindiu o contrato com o Pedrinho. Eu acho correto, independente da situação aí, não dá pra gente aceitar isso, né? Seja provado a situação aí, né, não tem como a gente falar que é ou que não é. As investigações ainda estão acontecendo, no caso Pedrinho. O jogador se manifestou contrário nas redes sociais, acabou fazendo um post falando que foi injusta a rescisão de contrato e a gente segue aguardando para ver o desenrolar da situação do Pedrinho, né? Mas eu acho que o São Paulo tomou uma atitude, na minha opinião, foi correta. Deveria sim o Pedrinho ter tomado mais cuidado nessas situações, né? E o São Paulo que fez certo, né? Não dá pra gente deixar o descrédito aí pelo São Paulo por conta dessa situação, né? O Pedrinho, infelizmente, tem imagem, veste a camisa do São Paulo e isso também refere-se ao ponto profissional, né? O jogador aí trazendo uma imagem ruim para o clube. Eu acho que o São Paulo fez correto em romper o contrato com o Pedrinho. Infelizmente, era um bom jogador, na minha opinião, poderia ajudar o São Paulo, mas o jogador pode ter colocado a sua carreira no lixo fazendo isso daí, se realmente for de fato comprovado, né? Eu fico por aqui, as informações de São Paulo a gente confere aqui no Turbina Tricolor. Se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like para fortalecer o canal, também deixa o seu comentário aí. Quanto você acha que vai ser o jogo entre Tolima e São Paulo? Eu cravo aqui a vitória do São Paulo por 2-1, vai ser um jogo para a gente conseguir apagar a má fase aí que o São Paulo fez, pelo menos no último jogo contra o Coritiba. Eu fico por aqui, agradeço imensamente a sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!